Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou falar de algo que eu já repeti, já disse, que é o seguinte, que é o sofrimento. Eu falei anteriormente que o sofrimento do outro não ameniza o meu, certo? E de fato não ameniza. Apesar de existir os critérios, por exemplo, numa urgência, ou então a polícia também tem seus critérios para atender uma ocorrência, não vai ser porque a pessoa está atropelada, quebrou as duas pernas, está ensanguentada, está com as tripas de fora, e tudo mais, e eu tô, por exemplo, tendo uma dor de cabeça por causa de pressão alta, que a gente pode dizer, ou então eu estou com corte que no corpo, que se pode dizer que ele está pior que você e que ele está sofrendo mais que você, certo? Não, isso é um sofrimento, isso é algo subjetivo, não dá para comparar, ok? É que nem, por exemplo, aquela pessoa, ou aquelas pessoas que, por exemplo, ficam ficam competindo em doenças. Por exemplo, você chega, oi, tudo bem? E ela, eu tô mal, tô com a dor. E aí você fala, eu também torci o pé, eu tô com reumatismo, que não... E aí as pessoas vão competindo assim em doença. Isso existe. Mas assim, de fato, ela está sofrendo mais que eu, ou eu estou sofrendo mais que ela, não tem como responder. Realmente é uma pergunta que não tem afirmação, não, mas que não tem como se responder. Indo um pouco mais, de modo mais grandioso, por exemplo, durante uma das minhas aulas na minha primeira graduação, que é História, um aluno, que por acaso é negro, falou que os negros se fuderam ao longo da história mais do que os judeus. E aí, né, o meu professor, muito sabiamente, respondeu, olha, só quem tava lá tomando chibatada ou paulada no lombo é que poderia dizer isso. Quem tava sofrendo mais, isso tem. Por quê? Porque não é comparar o sofrimento e simplesmente isso daí vai ficar ao gosto de alguém. Você pode se munir de argumentos, factuais, mas você não vai poder dizer, certo? De fato, ser conclusivo de fato com a sua argumentação. Perfeito? Então, assim, por exemplo, imagine um negro que ficou num tumbeiro 90 dias preso, agrilhoado. Aí ele vai para uma plantação de açúcar, corta açúcar e tudo mais. Aí ele tá lá mexendo o caldeirão de açúcar, o negócio estoura, o melaço, estoura uma bolha, pega, sei lá, no olho, por exemplo. E aí ele só tiram o negócio, bota um pano que vai apodrecer no rosto dele, né, pra, digamos assim, chamar de bandagem, e ele tem que continuar o serviço, sei lá, no dia seguinte ou ainda no mesmo dia. Em compensação, por exemplo, um judeu que
ele tem que fugir de casa na calada da noite porque alguém, por misericórdia, disse que vai ter um progon, uma caça aos judeus, e aí ele pode salvar a sua família e o que ele puder colocar nos bolsos, certo? Porque a casa vai ser destruída, saqueada e incendiada. Então não dá para comparar. É que nem, por exemplo, é um caso, como se diz, ficcional. Porém, tem um filme onde, sobre o Holocausto, onde um judeu vê a filha, a esposa e a neta, ele empurra pro crematório. E aí ele vê a sua família, a sua hereditariedade sendo incinerada. Então, assim, não dá para comparar. Também, por exemplo, se você for pensar, dizer o que foi pior, o negro escravizado por cristãos ou o negro escravizado por árabes. Por exemplo, que nem teve um jornalista, um historiador, não me lembro de que país da África exatamente, mas falou que a escravidão negra feita pelos islâmicos era pior, porque, por exemplo, eles cortavam, cascavam o pessoal, os homens, né? Então ele perdia a capacidade reprodutiva, certo? E aí, para repor, eles tinham que apresar mais e mais, certo? Enquanto no Brasil o cara só, por exemplo, né, ele só tinha que ficar aqui, só tinha que ir pro tronco se ele fizesse uma desobediência. Dependendo da época, se ele ficasse doente, nem compensava comprar o remédio, deixava morrer mesmo. Certo? Então, por exemplo, tem gente que vai dizer, tal. Não se compara, entendeu? De fato, como não dá para tornar objetivo isso, fica-se infelizmente preso a discussões que no final não levam a nada, entendeu? Elas ficam inconclusivas ou simplesmente, quando se chega a uma conclusão, ela é muito fraca e se deu porque simplesmente a pessoa tinha mais argumentos, mas que não satisfazem o outro e não fazem a cabeça da pessoa, por exemplo, para argumentar. E eu não estou falando isso que devemos pensar para vencer nessa questão, principalmente sofrimento, para vencermos um debate, não é uma Olimpíada dos fudidos. Mas é que, ao contrário do que se diz e do que muita gente pensa, não dá para dizer. Imagine, as pessoas falam de sofrimento animal também. Agora imagine um boi. Ele tem remédio, ele tem comida, ele tem vacinas, ele tem abrigo. Só que ele só vive 3 anos. Em tese, se fosse solto, ele viveria 20. Mas em 3 anos ele tem tudo isso. E aí ele é morto, esquartejado para virar nossos bifes. Certo? E o que acontece? A pessoa, o ativista normalmente vegano, né?
ele diz: isso é uma crueldade animal. Que não pensa por ele vai protestar no centro de uma cidade que provavelmente tem um mendigo que tá descalço no frio, às vezes muito mal tem uma blusa, às vezes não se alimentou direito, médico nunca viu. O que mais? Banho ele não toma. Ele tá despojado de todo tipo de dignidade que a gente consideraria humana, certo? Mas esse daí não importa. O que importa é o boi, é o franguinho. E será que o sofrimento do boi e do franguinho é pior do que o do mendigo humano? Como eu disse, não dá pra dizer. Não dá pra dizer, é uma questão de escolha mesmo. É quase uma questão de gosto. É uma preferência mesmo. Então, assim, é que nem, por exemplo, eu lembro quando a Regina Volpato, que ela fez a primeira versão do Casos de Família, e era muito bom o programa, teve uma mulher que recolhia cachorros, né, e dava, que cuidava, tinha vários, né? E aí a Regina Volpato pergunta: mas você não acha melhor expender o dinheiro com uma criança, por exemplo? O cachorro tem instinto. E aí a mulher disse que não, ela acha que os cachorros também sofrem e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é uma questão de preferência também. Certo? O que vai determinar isso cada um. Cada um. Não vou me estender muito, porque basicamente eu vou ficar repetindo o mesmo argumento. Então, obrigado.